Bem, gente, tudo jóia? Vamos construir os nossos primeiros elementos de dentro do formulário, certo? Então hoje a gente vai trabalhar com aquele campo onde o usuário pode digitar alguns dados. Por exemplo, um formulário de cadastro, ele digita o nome, RG, CPF do cliente. No caso da primeira telinha do sistema que a gente vai fazer, o usuário vai digitar o usuário dele, né? O nome de login dele. Então, para isso, a gente vai construir essa ferramentazinha aqui, eu prototipei o carinha já aqui, nós vamos construir esse carinha, e a gente vai ver como trabalhar com esses dois campos aqui, que são os Keyline Edit. E aí eu já arrumei ele aqui para poder ficar mais fácil da gente se basear, certo? Esse carinha que a gente vai fazer. Um formulário de 200 por 300, o Keylabel, que a gente já viu como trabalhar, mas a gente colocou imagens, e aí a gente vai colocar já o texto aqui e um Keyline Edit com esse negocinho aqui dentro, que é aquele que quando você começa a digitar ele automaticamente apaga, tá certo? Então vamos lá trabalhar para poder fazer isso e, né, super rapidão. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar uma cópia do meu arquivo da janela, certo? O basicão, o primeiro que a gente fez, que é para poder a gente trabalhar. Então, cadê ele aqui? Aqui, duplicar. Aqui vai ser o 3 e que line edit.py. Prontinho, vamos trabalhar com ele. Então a gente sabe que a gente configura a nossa janela aqui, né, dentro do class window, dentro do construtor que é o init. Então vamos lá. Para poder trabalhar, é só a gente seguir essas configurações que eu já coloquei aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar logo o tamanho, opa, que é esse 200 por 300 aqui. Então vamos lá. A gente sabe que poder fazer para fazer referência para a janela, a gente vai utilizar o self, né, a própria janela, e a gente usa o set geometry. Vai dizer que ele vai ficar afastado 200 da esquerda, vai ficar afastado 200 do topo, vai ter o tamanho de 250, não lembro de cabeça, mas vou deixar 250 mesmo, e 300, certo? Agora a gente, vamos colocar um título, self.set window title e janela keyline edit. Prontinho. Agora a gente vai montar o formulário. Então, olha só, a gente vai pegar o hábito de colocar essas partes diferentes em funções para poder ficar melhor organizado. Principalmente quando a gente for fazer a tela principal do nosso sistema, que tem bastante coisa para poder construir, essa característica de carregar em funções vai ficar mais fácil da gente visualizar as partes do código e vai permitir a gente não se atrapalhar. Então eu vou criar aqui uma outra função chamada de montar formulário, certo? E a gente sabe que precisa ter o self para poder ela trabalhar com a nossa janela. Então é o seguinte, lembrando que para poder isso aqui funcionar a gente precisa chamar, né? Então aqui nas configurações da janela a gente vai colocar o montar formulário. Prontinho. O que é que a gente vai fazer? Bem, aquele primeiro campo de cima é uma label. Então eu vou criar aqui a nossa label. Eu vou chamar ela de LBL, abreviação de label, certo? LBL, nome, que vai receber um keylabel, aonde vai estar escrito nome, e ele vai ser aplicado na minha janela que a gente sabe que é self, tá certo? Que é essa janelinha que está aqui. Muito bem. Para isso agora a gente vai mover LBL, senão ela aparece muito colada na parte superior do lado esquerdo. Então, LBL nome.move, a gente vai colocar ela afastada 20 da direita e 20 da esquerda. LBL, pronto, opa, vai eu repetindo o comando. Então é o seguinte, então assim, feito isso, vamos testar para ver se está ok, né? Vamos aqui, carregar, opa, eu errei aqui na digitação do set window. Roda aqui novamente. Caramba, montar formulário não foi definido. Montar formulário.
Eu coloquei no lugar certo. Ah, sim, esqueci, né? Como faz referência à própria janela, é self ponto montar formulário. Roda aqui. Caramba, eu errei pra caramba. Keylabel, ah, não importamos o keylabel, falta importar. Então, keylabel é do keyline edit. Então, keylabel, ou keyline edit não, perdão, é do qt-widget. Prontinho. Tá aí nossa janela, no tamanho, o título está aqui em cima e o label já está colocado ali. Vamos colocar o campo aqui embaixo. Eu espero que você já tenha observado, mas com isso que a gente viu até agora, basicamente a gente já sabe montar qualquer elemento de dentro de uma janela, certo? Basta construir ele, dizer onde ele vai ficar. Construir e dizer onde ele vai ficar. Não, não vai mudar muito disso, né? Exceto os botões que precisam de uma atenção diferenciada, tudo que for padrão é bem nessa pegada aí. Você monta, depois você coloca na posição. Só isso. Tá certo? Então vamos colocar o campo de baixo ali, vamos chamar ele de campo, chama de campo 1. A gente vai colocar mais de um. Ele é do tipo line edit. Ele vai ser colocado em self, que é a nossa própria janela. E aí vamos movimentar ele no campo 1, ponto, move. Vamos afastar ele 20 da esquerda para poder ficar alinhadinho. E vamos colocar ele, como o campo aqui tem 20, vamos colocar ele em 40. Não, vamos botar ele em 50. Já já eu explico porque eu estou colocando um pouco mais afastado aqui. Então vou executar ele aqui. Vai dar o erro porque a gente não importou o keyline edit. Vamos lá para cima, keyline edit. Então, executa. Olha o cara aqui, tá vendo? Ficou um pouquinho pequeno, né, em relação à janela, mas depois eu vou explicar porque eu vou fazer dessa forma. Depois não, vamos ver logo. É o seguinte, observe aqui, pronto, que ficou relativamente pequeno o texto nome dentro do nosso label. Então, se eu for escrever alguma coisa aqui, por exemplo, o nome vai ficar com uma fonte relativamente pequena e uma fontezinha padrão que talvez não seja o que você queira para o seu sistema. Então vamos focar numa outra coisa também, que é mudar o tipo e o tamanho da fonte do nosso sistema. Tá certo? Então, para isso, eu vou recomendar um sitezinho bacana para vocês, que é o FontJoy. Deixa ele carregar aqui. Pronto. Esse site ele permite que você faça combinação de três tipos de fontes diferentes para você usar em algum lugar, desenvolvendo sua página na web ou desenvolvendo, no caso da gente, o nosso sistema. Então, basicamente funciona da seguinte maneira: nessa barrinha aqui, você vai determinar o quanto essas fontes são semelhantes entre elas, certo? Então, quando você arrasta totalmente para a direita, as fontes, os três modelos de fontes vão ser muito parecidas. Certo? Cliquei aqui em Generate, ele vai trocar. Então aqui, ó, muito parecidos os tipos de fonte. Quando você arrasta para a esquerda, ele gera fontes bem divergentes entre elas. Tá certo? Então eu gosto de deixar no meio aqui e vou gerando até ele apresentar uma combinação interessante que eu posso utilizar. Certo? Então a fonte precisa ser alguma coisa legível, de fácil leitura. Então você pode optar ou escolher uma fonte que você já tem interesse. Quando você achar uma fonte interessante para você, você simplesmente aqui do lado vai encontrar o nome da fonte. Então essa fonte daqui é essa daqui é essa e a de baixo é a do outro lado ali. Você simplesmente clica na fonte, no nome da fonte que você escolheu e você pode vir aqui em Download Family. Esperar aqui alguns segundos. Certo? Opa, ele carregou do lado de cá. Deixa eu trazer aqui para a janela principal. Aqui. Pronto. Então, ó, escolhe um lugarzinho para poder fazer o download da pasta. Ele vai trazer compactado porque ele faz o download da família, certo? Então, às vezes não vem uma fonte só, vem várias, cada uma separada por seu estilo. Clicar em salvar aqui, abrir a pasta. Ela vem compactada, certo? Deixa eu excluir isso aqui. Aí você descompacta pelo seu gerenciador. Vou extrair aqui. Pronto, então tá aqui, ó, finalzinho TTF. Uma coisa interessante
é que quando você for descompactar, descompacte numa pasta, tá? Não faça que nem eu fiz aqui, não. Se tivesse 50 fontes aqui nessa família, ia lotar aqui o meu arquivo. Então eu vou usar essa fonte aqui como referência, tá certo? Eu vou pegar ela, vou copiar. Lá no editor, se você estiver usando o Atom, basta vir em cima do arquivo, botão direito, Show in Explorer. Ele vai carregar aqui, né, o lugar onde está o arquivo. Está aqui a pasta IMG que a gente fez para poder colocar as imagens. E lembrando, como a gente não é bagunceiro, botão direito, novo. E aqui a gente vai colocar as nossas fontes. Então aqui agora, colar. Pronto, está aqui a fonte, certo? Eu vou optar por usar uma outra fonte que eu gosto bastante, que eu descobri também nesse site, que é a fonte Hallway. Então, essa é a fonte que eu escolhi, tá certo? A fonte Hella, eu vou usar ela. Então vou fechar aqui, levo deixar aberto caso aconteça algum problema para poder a gente ver. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer a fonte para dentro do nosso código e depois vou usar a fonte aqui nos nossos elementos que a gente colocou na tela, certo? Então, para poder ficar mais lógica a leitura, eu vou colocar logo aqui em cima. Então fonte, que fonte, o F é maiúsculo, lembrar de importar antes de rodar para poder não dar erro dessa vez. Então, onde é que está essa fonte? Bem, está na pasta fontes, barra, e o nome da fonte com a extensão, certo? Então é aqui, Hello Imagine TTF. Essa é a fonte que eu vou usar. Outra coisa que eu vou fazer é aumentar o tamanho da fonte, porque está pequeno ali naquele elemento. Então a gente vai pegar a nossa fonte. Então o tamanho ela é determinado por pontos, tá certo? Então a gente vem set point size, coloca o tamanho de pontos 11. 11 é um tamanho bacana para poder a gente usar. Então pronto, ó. Eu digo que a variável fonte ela é esta fonte e que ela tem este tamanho. Prontinho. Então todas as vezes que a gente quiser usar o Hallway com tamanho 11, a gente simplesmente utiliza fonte. Tudo certo? Então agora a gente vai colocar as fontes. Eu vou colocar a fonte aonde? No label e no campo 1. Então eu vou pegar o meu label, ponto, set, né, que a gente sabe que significa coloque. Então coloque a fonte, fonte. Tá certo? A mesma coisa no campo 1. Campo 1, ponto, coloque a fonte e fonte. Então, vamos testar? Opa, antes de testar, eu não posso esquecer de trazer a biblioteca, né? Trazer o pacote de fonte. A biblioteca de fonte, o que fonte, ela não é do Qt Widgets, ela é do Qt GUI, certo? Então, from PySide 2 ponto Qt GUI import que fonte. F maiúsculo, prontinho. Agora sim, vou rodar. Pronto. PySide com letra maiúscula o S. Carregando, pronto. Olha como ficou aqui agora, bem diferente, certo? Vou fazer aqui um pequeno comparativo, tirar um print aqui, pronto. E vou comentar as linhas onde a gente coloca a fonte só para poder vocês verem a diferença. Então a gente aplicou a fonte aqui e aplicou a fonte aqui. Vou rodar mais uma vez. E vou trazer aqui o print. Pronto. Então agora é só comparar um com o outro. Opa, cliquei no errado, prontinho. Aqui, ó. Observem a diferença no tamanho e no campo. Por isso que eu criei a janela um pouquinho maior, lembra? Então, quando a gente aumentou o tamanho da fonte, ele aumenta também o tamanho do campo de texto. E tudo que você digita nele também vai ficar com a fonte que você determinou. Então, vou tirar aqui os comentários. Vou testar aqui. Ó, a fonte de dentro do Qline Edit também ela se adequa. Tá bom? Vamos aproveitar que a gente está aqui, o vídeo está pequenininho também, e vamos fazer o campo do password, o campo da senha, certo? E aí a gente vê aquele negocinho do digite sua senha, que quando você começa a digitar, ele troca. Então vamos pegar esse carinha aqui, eu vou tirar uma cópia dele e vou chamar ele de campo 2.
Claro que quando a gente for fazer no sistema, cada uma dessas variáveis vai ter um nome correto, né? Então, usuário, senha e por aí vai. Eu vou afastar ele do de cima, 90. Prontinho. Deixa eu só testar para poder ver se ficou num espaçamento bacana. Pronto, tá legal. Então, vamos colocar aqui o texto que desaparece quando a gente começa a digitar. Bem, aquilo dali é chamado de placeholder, tá certo? Então, placeholder é o nome daquele campo que aparece alguma coisa escrita que quando você começa a digitar, ele apaga. Então vamos colocar ele dentro do nosso elemento, né? O keyline edit, o segundo keyline edit. Então, campo 2. Quando eu quero colocar alguma coisa, a gente já sabe que é o set. Set o quê? Acabei de falar para vocês. Place holder, certo? Aí tem um negocinho no final que é text. Set o texto placeholder. O que é que vai ter dentro desse placeholder? Vamos botar aqui, ó, digite sua senha. Tá certo? Só isso. Acabou. Vou rodar. Olha lá. Então aqui, quando eu começo a digitar, ele apaga. Tá certo? Então, bacana. Só mais uma coisa que a gente sabe que a gente precisa editar. Então, usuário, admin, senha é 101, 101. Então, obviamente, a gente sabe que não é assim que uma senha deve aparecer. A gente precisa colocar os campos específicos da senha. Aqui depende, varia de sistema operacional, né? No caso do Windows 10 é aquela bolinhazinha que a cada caractere que você digita, ele troca por uma letra. Então, assim, existe um modo de escrita, e esse modo de escrita ele é chamado de echo, tá certo? Esse modo de escrita, quem estuda PHP sabe que para escrever alguma coisa na tela, basta você escrever echo, que é aquilo que você digitou aparece escrito na página. Esse modo de escrita é, por padrão, o caractere. Então você digita a letra A, aparece a letra A. Tudo jóia? A gente vai trocar esse modo de escrita pelo modo de senha, que é esse campo oculto, que é chamado de echo mode, tá certo? O modo de escrita, digamos assim. Então vamos lá. Campo 2, ponto, coloque o echo mode. E aí vem, que echo mode eu quero colocar? Bem simples. O keyline edit tem dentro deles vários tipos de echo mode. E um deles é o password. Tá certo? Então, só rodar. Keyline edit não foi definido. Keyline, letra maiúscula, edit não foi definido. Prontinho. Então, o echo mode do campo nome é o padrão. Vou digitar ABC. E aqui a gente trocou para o tipo password. Eu também vou digitar ABC. Tá beleza? Então, observe que a gente já aprendeu como colocar uma imagem, como colocar o label, como colocar dois campos de texto, sendo que a gente altera um dos tipos para o tipo senha. Falta agora a gente aprender a trabalhar botões, como os botões disparam eventos, e aí a gente passa a construir a nossa janela de login, né? Nossa primeira janela. Tudo certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode falar que a gente tenta resolver. Até mais. Tchau.